Nas empresas, naturalmente, não existe um departamento denominado Contabilidade de Arrecadação de Tributos. O departamento se chama simplesmente Contabilidade. Uso essa expressão para chamar atenção para uma realidade preocupante. Uma parcela muito relevante, frequentemente estimada em cerca de 70%, do tempo útil da equipe contábil é consumida pela escrituração, apuração, conferência e entrega de obrigações tributárias. Essas obrigações são indispensáveis e devem ser cumpridas com rigor. Mas a contabilidade não pode perder sua função essencial: entregar aos administradores informações confiáveis para decidir, controlar, precificar, preservar caixa e fazer a empresa crescer. O desafio, portanto, não é escolher entre atender ao fisco ou atender à gestão. É criar uma estrutura capaz de fazer os dois, sem permitir que a obrigação tributária absorva toda a inteligência contábil da empresa. Há muito tempo, os governos perceberam que os controles contábeis das empresas constituem uma ferramenta confiável para a arrecadação e fiscalização de tributos. A partir daí, foram criadas exigências em todas as esferas: municipal, estadual e federal. Elas são formalmente instituídas por lei e impõem à empresa uma rotina permanente de captura, classificação, validação e transmissão de dados. Primeiro, é preciso registrar corretamente as operações, notas fiscais, folha de pagamento, movimentações bancárias, contratos, estoques e demais fatos econômicos. Em seguida, esses dados devem ser classificados de acordo com regras contábeis e fiscais, conciliados com livros e sistemas, validados e finalmente transmitidos em declarações e arquivos digitais. Isso explica por que o compliance tributário demanda profissionais qualificados, tecnologia, processos bem definidos e um calendário rigoroso. Não é uma atividade ocasional. É uma operação contínua. É importante compreender que a lógica fiscal não é idêntica à lógica gerencial. A contabilidade gerencial busca interpretar a realidade econômica da empresa. Ela deve revelar margem por produto, rentabilidade por cliente, desempenho por unidade de negócio, formação de preços, necessidade de caixa e retorno dos investimentos. A contabilidade fiscal, por sua vez, precisa atender às regras de apuração dos tributos. Para isso, aplica bases de cálculo, classificações legais, adições, exclusões e outros ajustes exigidos pela legislação. Um exemplo é o LAIR, lucro antes do imposto de renda. Ele é uma referência importante para acomodar os ajustes necessários à apuração do imposto de renda. Entretanto, por si só, não representa toda a leitura econômica que o administrador precisa fazer da empresa. Por isso, cumprir corretamente a obrigação fiscal é indispensável. Mas administrar bem exige ir além dela. Exige interpretar economicamente os números. Sistemas como o SPED contábil e o SPED fiscal são apenas a parte visível de uma engrenagem muito mais ampla. O trabalho começa na captura dos dados, documentos fiscais, folha, bancos, contratos, estoques e demais registros da operação. Depois vem a classificação. É preciso verificar contas contábeis CFOP, NCM, CST, CSOSN, natureza das operações e outros cadastros que influenciam diretamente a escrituração e a tributação. Na sequência, a empresa deve conciliar livros, estoques, receitas, impostos e bases de cálculo. Deve também validar regras, executar cruzamentos, identificar inconsistências e corrigir divergências antes da entrega. Somente então ocorre a transmissão das obrigações, acompanhada do arquivamento dos documentos, da manutenção das evidências e, quando necessário, da retificação das informações. Portanto, não se trata simplesmente de apertar um botão. Cada entrega depende de dados corretos na origem, disciplina operacional, sistemas consistentes e revisão técnica. O roteiro que fundamenta esta apresentação aponta a necessidade de aproximadamente 2.600 horas anuais para o cumprimento das exigências fiscais.
Ainda que esse número possa variar conforme o porte, o setor e a complexidade de cada empresa, ele revela a dimensão do esforço envolvido. Não estamos falando apenas de gerar guias e transmitir declarações. Estamos falando de pessoas capacitadas, sistemas, controles, calendário, conciliações, revisões e documentação de suporte. O custo de um erro pode ser elevado. Uma classificação inadequada, uma informação omitida, uma divergência entre documentos ou uma entrega fora do prazo pode gerar multas, retrabalho, autuações e pressão adicional sobre o caixa. Em situações mais graves, a combinação de passivo tributário, penalidades e falta de controle pode comprometer a continuidade do negócio. A resposta não é ignorar a obrigação. É tratá-la como uma operação crítica, com governança, prevenção de falhas, indicadores e responsabilidade claramente definida. A mensagem central é simples. A conformidade tributária deve proteger a empresa e não substituir sua gestão. Uma contabilidade de qualidade cumpre as obrigações legais com precisão, preserva a rastreabilidade dos dados e, ao mesmo tempo, devolve à administração informações claras, tempestivas e utilizáveis. O compromisso da empresa deve ser estruturar bons processos, qualificar os dados desde sua origem e transformar os registros obrigatórios em informação para decisões sobre margem, preço, caixa, risco e crescimento. Quando a contabilidade se limita à arrecadação, a empresa cumpre a lei, mas pode deixar de enxergar sua própria realidade econômica. Quando a contabilidade também é gerencial, a empresa cumpre a lei e passa a decidir melhor. Obrigado por acompanhar este conteúdo. Espero que sua atenção tenha sido recompensada com informação de valia. Conte com a Vibrant Pulse para esclarecimento de dúvidas e ampliação de horizontes.